Com o fim da escala 6 por 1, será que o empresário brasileiro quebra? Nesse vídeo de hoje eu vou reagir a um vídeo que eu já acompanho há um tempo de um canal aqui no YouTube que é do Raul Sena, Investidor Sardinha. E ele traz um ponto de vista muito parecido com aquilo que eu acredito também que é a vida real do empresário, um ponto de vista mais prático e pragmático daquilo que pode realmente afetar a vida dos empresários. Então vou trazer para vocês, vou somar o meu ponto de vista e até o final desse vídeo, além dessa reação a esse vídeo do canal, né, do Investidor Sardinha, eu vou trazer para você um passo a passo de como você, empresário, pode começar a se preparar a fazer essa transição para 5 por 2, caso aconteça de fato o fim das escalas 6 por 1, tá bom? Então bora lá diretamente ao ponto, e para quem já gosta desse tipo de tema, curta, se inscreva no canal, toda semana a gente tem novos vídeos, alguns mais polêmicos, outros menos polêmicos, mas todos focados em gestão de pessoas e principalmente gestão da tua cabecinha aí de empresário, porque a gente sabe que empresário bem organizado mentalmente, ele também reflete nos resultados da companhia, tá bom? Bora lá então diretamente ao vídeo, reagindo ao vídeo do Raul Sena, Investidor Sardinha. Então vamos lá? Bom, a gente vai ter uma discussão hoje séria sobre o fim da escala 6 por 1 no Brasil e como que ela pode afetar a economia do nosso país, mas essa não vai ser uma discussão rasa. Eu queria esperar voltar para o Brasil para fazer esse vídeo, mas a discussão está avançando muito rápido e eu sinto que o vídeo pode não ser útil se ele chegar muito tarde, né? Primeira coisa que eu queria dizer nesse vídeo aqui é, eu trabalhei na escala 6 por 1 durante muitos anos da minha vida e também sou empresário, então eu compreendo os dois lados aqui dessa discussão e eu vou tentar ter uma discussão um pouco mais razoável. A gente vai falar sobre argumentos um pouco mais técnicos e a gente vai ter uma discussão também acerca da vida das pessoas. Para fazer essa discussão a sério, para a gente levar a sério mesmo, a primeira coisa que a gente precisa entender são os pontos positivos e os pontos negativos, né? Não existe nada que só tem ponto negativo. Eu vejo muita gente falando na internet como se fosse uma lei que vai destruir o país de uma hora para outra, e as coisas não são bem assim. Tem pontos positivos nessa medida, mesmo para a economia. Então a gente vai discutir ela aqui um pouco mais profundamente. Eu peço que se você não conhece esse canal ainda, cara, não é o melhor vídeo para você conhecer, porque esse vídeo ele vai acirrar os ânimos. Aqui embaixo vai ter gente comentando de forma ofensiva, né? Tem gente que fica bravo, tem gente que fica chateado com alguma coisa. Não é para isso. Se você quiser complementar a discussão, você é convidado a participar. Só que se você usar palavras chulas, eu vou simplesmente te ocultar, vai ficar automático. Eu coloquei no palavras bloqueadas, não vai nem aparecer seu comentário. Então é uma coisa que não funciona. A primeira coisa que a gente precisa entender é que existe alguns pontos positivos aqui. Em alguns setores, né, como o primeiro ponto positivo, a gente pode ter um aumento da produtividade devido a menor fadiga. Isso pode gerar mais resultado por hora trabalhada. Hoje no Brasil, a gente trabalha muitas horas por dia, né? Muito mais que a maior parte das nações desenvolvidas ali, tidas como desenvolvidas, só que a nossa produtividade é extremamente baixa. Um brasileiro produz em 4 dias o que um americano produz em 1 dia. E obviamente o problema aqui não é o trabalhador, não é que a gente se esforça menos. A grande questão é que o Brasil é um país desindustrializado, com baixa quantidade de equipamentos, né? Então a gente tem toda uma dificuldade. Se as pessoas estão menos cansadas, em algumas áreas especificamente, é possível sim que elas produzam mais. Não necessariamente trabalhar um número maior de horas vai sempre gerar uma produtividade maior. Esse é um engano que alguns empresários têm e que pode acabar ficando provado aqui que não foi tão ruim assim. Então isso aqui em áreas que não é shopping, por exemplo, que a pessoa precisa ficar ali efetuando um atendimento mesmo, ou balcão de loja, pode melhorar sim, porque quando você pega as pessoas que trabalham em escritório, etc., existe um número de horas que você consegue se concentrar. Se você tiver mais horas de descanso, pode ser que você tenha ali um resultado até melhor. O segundo é a redução de burnout e afastamento, né? Uma coisa que o empresário não coloca na caneta é a quantidade de dias que um funcionário falta ali, muitas vezes sem se planejar, sem avisar a empresa especificamente, porque adoece mais. A pessoa que trabalha, né, num regime de 6 dias, com 1 dia só de descanso, e o dia de descanso acaba sendo utilizado muitas vezes para limpar a casa, para fazer as marmitas da semana, ou para ir ao médico, ou fazer alguma coisa específica, essa pessoa ela não tem um descanso. Obviamente ela está em fadiga, ela adoece mais fácil, ela fica com problemas mais facilmente, ela pede para faltar muito mais vezes do que o normal. Talvez com um regime de 5 por 2, a gente consegue chegar num lugar ali onde a pessoa consegue organizar melhor a vida dela, sem necessariamente depender de pedir para faltar. Então você pode ter talvez uma melhoria na capacidade das empresas, na capacidade produtiva e de organização mesmo, né? Eu sinto que esse é um ponto positivo que eu não vi ninguém comentando. Não é possível. Tenta imaginar você, empresário, se você não pudesse sair a hora que você quer e fazer as coisas do jeito que você faz, como é que seria a sua vida, né? Quando você tem uma correria de pagar uma
uma conta ou de renovar um documento, alguma coisa nesse sentido, acaba que você vai gastar o seu dia de folga ali para fazer esse tipo de coisa e o descanso fica zerado, né? A pessoa não tem descanso. E lembra que normalmente quem trabalha na escala 6x1 é também o trabalhador que mais pega ônibus, aqueles ônibus lotados, aquela coisa horrorosa. Então, essa pessoa já perde uma parte gigantesca da vida dela no trânsito, né? Ela trabalha 8 horas por dia mais 4 de trânsito, então acaba trabalhando 12 horas por dia. É ruim, a arquitetura das cidades brasileiras não foi bem planejada, etc. Então isso aqui eu acho que pode reduzir burnout e afastamento e você pode acabar até ganhando dinheiro aí, menos processo, né? Depois, quando a pessoa pedir para sair, a pessoa estressada costuma processar mais vezes, tem diversos estudos que falam sobre isso, né? A pessoa, quando ela sente que ela foi mais explorada no lugar, ela tende a processar, então que talvez diminua a quantidade de processo no Brasil. O Raul está sendo otimista. Tô, mas tem um monte de gente sendo só pessimista. Vamos tentar ver alguma coisa bacana aqui. Terceiro, a gente já vai falar os pontos negativos, né? Então, terceiro aqui, o que a gente pode pensar? Então, bora lá. Antes da gente seguir, quero contar aqui para vocês uma percepção, uma constatação das operações que eu já toquei e que já fiz essa transição de 6x1 para 5x2. E sim, afastamentos, burnout, atrasos e faltas, elas reduzem bastante. Elas zeram? Não, gente, não, porque qualquer ser humano está exposto a doenças, a acidentes, etc, etc. Mas a gente conseguiu ver diretamente relacionado escalas 6x1 do quanto está diretamente relacionado com a quantidade de faltas, atrasos e afastamentos. Fora a questão jurídica. Empresas que já são estruturadas e que já estão olhando para frente, que tem uma mentalidade mais de crescimento e expansão, já fizeram essas continhas e perceberam que por mais que tenha que contratar um time adicional para estar naquele dia onde a grande parte da equipe vai estar de folga, mesmo com esse custo adicional, quando a gente coloca na ponta do lápis, considerando faltas, atrasos, acionamentos jurídicos, erros de operação, erros de trato com o cliente, quando a gente considera todos esses cálculos, a gente percebeu que ainda tem uma economia, não somente em relação a esses pontos, como também no todo, no bolo como um todo, no cálculo como um todo, a empresa ganha dinheiro. É muito maluco esse tipo de conta e logo mais eu vou soltar para vocês um vídeo de como é feito esse cálculo passo a passo com vocês. Então, quero trazer aqui para vocês uma constatação, uma coisa que eu percebi nas operações onde eu atuei, que realmente acontece essa redução de afastamentos, essa redução de atrasos e faltas. Claro que não é somente mudança de escala, tem toda uma técnica de comunicação, gestão de projeto que você deve considerar, você é empresário. Mas é para você entender que sim, isso está relacionado diretamente, pelo menos nas experiências onde eu tive a oportunidade de fazer essa transição, teve redução sim, tá bem? E até hoje essas empresas continuam com a redução muito claro em relação a antes e depois de ter implementado o projeto, tá bom? Eu vou avançar um pouquinho mais o vídeo, porque o vídeo é longo, ele começa a ficar interessante a partir do minuto 13, tá? Primeiro, os setores estão mais fortes, começam aplicando, e os setores estão mais frágeis, terminam, né, de aplicar lá no final da ponta. Para quê? Para que a gente tenha uma melhoria, para que a gente consiga manter os empregos, para que a gente consiga proteger as pessoas. Porque se isso é sobre proteger as pessoas, e né, porque as pessoas precisam viver, eu acho que ficou bem claro que eu sou a favor do fim da escala 6x1, tanto é que na minha empresa ninguém mais trabalha na escala 6x1. Então a gente implementou isso já faz anos, né? Acho que já faz 2 anos agora que a gente implementou, não tem mais ninguém que trabalha na escala 6x1, porque era uma escala nociva mesmo. Acho que ela prejudicava muito a vida das pessoas que trabalhavam desse jeito. Só que a gente fez isso pensado, a gente fez o estudo, a gente organizou e a gente aplicou. Eu acho que as empresas poderiam ter essa maturidade. Ah, não, mas o empresário nunca vai querer. Mas não é sobre não querer. É sobre assim, gente, tá aprovado e agora vai ser nesse ritmo, né? A gente olhou aqui quais empresas estão mais fortes, estabelecidas, para organizar. Você acha que poderia existir algum incentivo para a empresa fazer isso? Por exemplo, for comprovado que todos os colaboradores estão 6x1. Você diminui um custo de alguma coisa? Sim, eu imaginei a mesma coisa. Então eu acho que, assim, daria para fazer melhor, mas a gente sabe que a pressa não tem a ver com isso, né? A pressa é inimiga da perfeição e nesse caso ela é por conta do ano eleitoral. E o pior é, eu entendo perfeitamente o trabalhador que fala, cara, já deveria ter sido feito. Eu concordo, a gente deveria ter tido essa discussão 10 anos antes, mas não tivemos. Então, agora a gente precisa lidar com a realidade. Segundo item aqui, né? O Brasil está se encaminhando cada vez mais para o 2 pesos, 2 medidas. Olha o nível que chegou o problema do Brasil agora. Se você produz uma roupinha no Paraguai, ou se você produz uma roupinha aqui na China e envia para o Brasil, você vai pagar aquela taxa das brusinhas, somente uma vez. Se você somar os impostos nacionais e estaduais,
estaduais, você vai perceber que o empresário brasileiro, ele paga mais se ele produzir dentro do Brasil que produzir fora. Esse é o ponto. E a gente reclamou da taxa dos Brasil, eu concordo, tá tudo certo, também acho um absurdo, mas isso hoje a gente já tá tendo. Outra coisa, então para a empresa brasileira é fim da escala 6x1, etc. Para as empresas gringas, bom, o iFood não tem que registrar ninguém. Falou que é app, não tem que registrar ninguém. O Uber não tem que registrar ninguém. Falou que é app, não tem que registrar ninguém. O empresário brasileiro, ele precisa pagar o maior imposto do planeta Terra sobre o trabalhador, que recebe uma parte daquele dinheiro, não recebe inteiro, e a gente agora começa com uma lei a mais, que deixa menos competitivo ainda. Então assim, se você tentar hoje contratar um motoboy para fazer entrega na sua empresa, o cara pode trabalhar na escala 5x2, né? Ele tem que descansar 2 dias na semana, ele tem que ter os direitos trabalhistas, ele tem que ter seguro disso e daquilo. O iFood pode ir lá falar que é aplicativo e o cara entrega sem ter nenhum direito. Ah não, Raul, o cara é empresário. Aí, pô, gente, vamos ser sinceros aqui, né? Eu sei que você trabalha no iFood, precisa do iFood, a gente gosta das plataformas, elas geraram muito emprego, não tô reclamando disso, geraram muitas pessoas ocupadas, mas o Uber, hoje ele controla até que tipo de chamada que o cara pode aceitar ou não. Tem empresa que não pode fazer isso. Então assim, o Uber vai lá e seleciona o seguinte, olha, você só pode recusar agora 6 chamadas, sabe disso? Só pode recusar agora 6 chamadas no dia, quando você tá numa chamada de destino para você chegar num lugar. Isso é regime de empresário? Então assim, se a Uber é uma empresa que ela tem parceiros, por que ela pode controlar a quantidade de viagem que o cara pode pegar, ou quais viagens ele quer pegar ou não, e punir quem não faz o que quer? Então, isso aqui já tá bem claro, né, que não tá valendo a mesma regra para todo mundo. Aí o empresário brasileiro, ele tá competindo com isso. O cara que tem um restaurante, ele deixa sei lá quantos % da receita pro iFood, ele tem que pagar, se ele quiser o motorista dele, ele precisa pagar diferente, senão ele fica dependente das plataformas. Virou simplesmente uma forma de fazer uma terceirização da força de trabalho. Então o cara vai lá, ele não pode fazer, ele arruma quem possa descumprir a lei por ele. A gente precisa discutir isso. Esses 2 pesos, 2 medidas, ele não pode permanecer mais. Então, ou essa lei vale para todo mundo, e o Brasil, ele precisa falar o seguinte, olha, tá bom, se alguém produz fora do Brasil sem seguir os mesmos critérios, essa pessoa tinha que ter o custo para entrar no Brasil, porque desse jeito a gente não vai ter indústria e não vai ter nada nunca. E olha que eu sou um liberal, mas assim não vale. É porque é o seguinte, se eu fizer na esquina do lado, aí eu posso mandar para cá sem fazer nada disso. Eu fui visitar aqui algumas empresas na China, inclusive, pessoal sem EPI nenhum, sem uniforme. Sim. Bom, vou encerrar, né? Porque o vídeo ele é super longo, ele fala de vários outros ângulos e eu gosto muito desses contrapontos de uma forma muito mais racional, sem pender para, eu sou a favor, eu sou contra. É mais do que isso, né? A gente sabe que empresário que é sério, ele preza muito mais por uma discussão mais profunda, racional, focado em pragmatismo, focado em solução. E aqui ele traz alguns elementos, né? Eu concordo 100% com o Raul de que seria ideal ter incentivos fiscais, principalmente para as empresas que começarem já a fazer essa transição o quanto antes. E falando nisso, de fazer o quanto antes essa transição, vou dizer uma coisa para você. Quanto antes você começar a fazer essa transição de 6x1 para 5x2, pode ter certeza que você vai ficar com os melhores talentos. Por quê? Porque você vai começar a atrair pessoas que estavam no regime 6x1 e que a grande maioria das empresas ainda continuam no regime 6x1, mas aí os talentosos, eles vão buscar uma vaga onde ainda existe essa possibilidade de ser 5x2, você entendeu? Então você, acendendo o farol verde o quanto antes, fazendo a transição de 6x1 para 5x2, você tem uma vantagem de atrair os melhores talentos que querem sair do regime 6x1 e vai para a tua empresa, porque a sua empresa oferece um regime 5x2. Na hora que todas as empresas começarem a fazer essa transição de 6x1 para 5x2, você pode ter certeza que vai ser uma guerra por cada pessoa boa. Então, quanto antes você for fazer essa transição, melhor para você. Você vai perceber que você vai ter a possibilidade de poder escolher os melhores que querem fazer essa transição. Você entende por que é tão estratégico, de por que algumas empresas mais estruturadas, com cabecinha boa, já fez essa transição há pelo menos 5 anos? Então, é por isso que é tão importante você considerar isso. Outro ponto que é importante aqui, que o Raul traz, é realmente, 2 pesos, 2 medidas, são pontos para a gente observar como empresários. Eu não vou entrar em muitos detalhes,
além do que o Raul traz, eu concordo com ele, eu acho que são pontos para vocês observarem. A discussão de escala 6x1 ou 5x2, ele é mais profunda do que isso, ele não é somente sobre a questão de dias úteis para o trabalhador, tarará, tarará, tá? Mas é isso. No mais, eu acho que eu concordo com o que o Raul traz no final do vídeo, ele traz exatamente isso. Alguém falou para você, você como empresário, você que anda no meio do empresário, falou para você que eu vou fechar por conta da escala 6x1, deixar de existir e começar a ter a escala 5x2? E o Raul falou, cara, não tô ouvindo nada disso dos empresários. E a mesma coisa se passa aqui do meu lado. Eu conversando com esses empresários do Brasil, os sérios, né? Não esses midiáticos que crescem em cima de polêmica. Não, eu tô falando das pessoas sérias, do dia a dia, pessoas que realmente têm uma empresa sólida, uma empresa séria. Esses empresários, nenhum deles estão fazendo alarde, falando, nossa, eu vou fechar a empresa por conta dessa mudança de escala. Cara, se sua empresa vai fechar por conta dessa mudança só, cara, na verdade, tua empresa já está morta há muito tempo, entendeu? Tua empresa já está deficitária há mais tempo. Então, empresário que é sério, que tem empresa de verdade, não está falando que vai embora do Brasil, que vai fechar a empresa e vai para outro lugar, não tem nada disso, tá? Então, acho que eu concordo com o Raul. Para quem gosta, né, desse tipo de conteúdo, eu convido vocês também a encontrar o canal dele. Acho que ele tem vários pontos de vista bem interessantes que pode complementar as coisas que a gente fala aqui. Claro que ele é de um mundo muito mais de investidor, muito mais de gestão de negócios, né, e etc, etc. E eu aqui, desse ponto de vista, muito mais de gestão de pessoas. Agora sim, vamos diretamente, finalizando o vídeo, falando para você que é empresário, como é que você pode se preparar para você começar a namorar essa ideia de fazer a transição de 6x1 para 5x2, tá bom? Então vamos lá, papel e caneta na mão. Primeiro passo aqui é fazer cálculos. O que eu quero dizer aqui? Você precisa ter muito claro, se você já tem um financeiro bom, ele vai ter isso certinho, linha a linha. Então você tem que fazer um cálculo sobre o custo total, não somente com os salários, como benefícios, impostos, encargos, tudo, o custo total de todos os funcionários que você tem. Então você precisa ter essa clareza, né, do montante mensal que você paga para que as pessoas trabalhem na tua empresa, beleza? Ótimo, depois disso você vai começar também a estimar quanto é que gera de impacto a cada falta, atrasos e afastamentos, quanto isso impacta na tua operação. E aí que é importante você ter uma cabeça de consultor para te ajudar a estimar de uma forma correta, tá? Mas tem um número mágico, tem uma forma certa de você fazer isso. Depois disso, você vai também estimar o quanto a falta atraso sobrecarrega as outras pessoas da empresa que chega ali no horário, que vem todos os dias, o quanto isso também gera impacto na operação em termos de horas extras, tá bem? Então você vai também colocar ali no papel quantidade de horas extras. Depois disso, você também vai começar a mensurar outros indicadores, por exemplo, nível de satisfação do cliente, que é importante você monitorar isso. Afinal de contas, se a sua empresa lida com pessoas, lida com clientes e os seus funcionários lidam com esses clientes, quando os seus funcionários estão bem, provavelmente o nível de satisfação dos seus clientes também será alto. Agora, se os seus funcionários são mal treinados, são pessoas que estão mal-humoradas e tratam mal o cliente, pode ter certeza que o nível de serviço, o nível de satisfação do cliente vai ser mais baixo. Então você precisa ver, geralmente no Google, na hora que você digitar o nome da tua empresa, vai aparecer ali a tua nota, que pode ser, e aí no pior dos cenários, em torno de 4.5, que não é uma nota alta, tá? É uma nota baixa, ou até um dos melhores, quando a gente fala de notas 4.9, perto dos 5, tá? Então, que é a nota máxima. Então, quando a gente vê empresas com várias avaliações, com 4.9, 5, você percebe que provavelmente ali tem funcionários treinados. Agora, mais perto de 4.5 ou abaixo disso, significa que a tua empresa não é lá a grande coisa, é a grande média mesmo, mais ou menos, assim, das empresas, tá bom? Então, você precisa mensurar hoje a fotografia, né, de nível de satisfação do cliente. Outra coisa também, qual que é o nível de clima da tua empresa? Então, empresas também estruturadas sabem mais ou menos de 0 a 100 qual é o nível de satisfação dos funcionários em trabalhar na tua empresa. Empresas boas, empresas que têm funcionários que são engajados, comprometidos, elas têm um nível de satisfação de 0 a 100 acima de 85. O melhor dos mundos é você atingir acima de 90, tá? Agora, empresas
que é bem mais ou menos medíocre, é abaixo de 85, tá bom? Então é mais ou menos para você entender. Então você precisa tirar essa fotografia para você entender. Outro indicador de pessoas que você precisa compreender seria a quantidade de turnover ou a questão da rotatividade, quantidade de saídas de pessoas por mês e também acionamentos jurídicos. Então você precisa entender todo esse bololô como um todo, beleza? Então esse passo número 1 é essencial, porque ele que vai indicar como é que você está. É como se fosse um checklist de saúde, quando a gente vai fazer o check-up médico, não tem um monte de coisinhas, linha por linha, quantidade de glóbulos brancos, glóbulos vermelhos, papapá, vitamina XPTO. Então, mesma coisa, na tua empresa você precisa ter linha a linha esses números, porque ele indica se a sua empresa está saudável ou não, se a sua empresa precisa ter algum ajuste, tá bom? Se a sua empresa precisa de algum ajuste. Agora sim a gente vai para o passo número 2. O passo número 2, agora sim vem o pulo do gato. Você vai começar a compreender quanto a mais de pessoas você vai precisar contratar somente para cobrir aqueles dias de menor impacto para a tua empresa, que pode ser o dia de folga que você pode oferecer para os seus funcionários que trabalham na escala 6x1. Então você vai fazer uma estimativa, um cálculo de quanto a mais você precisa contratar para somente cobrir aquele dia que você precisaria que as pessoas estivessem operando. Geralmente você tem que ser esperto, né? Você vai escolher um dia que é um dia mais tranquilo, que não é o pico de produção e etc, etc. Então você vai fazer esse cálculo e você vai perceber que existe, claro, encargos, tem formas de você ter um contrato de trabalho organizado, prevendo somente esses dias de trabalho. Então você vai precisar muito também do seu apoio do jurídico, mas existe sim contrato de trabalho que pode oferecer essa forma de contratação de trabalho de uma forma legal, tá? Então você vai fazer o cálculo, por isso mesmo, por conta desse cálculo, tem tributação, tem encargos, mas você vai considerar tudo isso. Se você quer uma forma rápida, como se fosse cálculo rápido para entender, você tem que fazer o valor do salário bruto vezes 1,7. É mais ou menos isso que você precisa considerar, que é esse o custo total quando a gente fala de salário, mais encargos, mais benefícios, tá bom? Então, ótimo. Então, você vai calcular quanto a mais você vai precisar para cobrir aquele dia que tem a menor movimentação, mas que você precisa para dar folga para a grande parte da tua equipe que está descansando naquele dia, tá bom? Então, você vai fazer esse cálculo. Ótimo. Agora sim, o pulo do gato é o número 3 que pouca gente fala. O pulo do gato aqui, gente, é você começar a testar com times pequenos, em uma estrutura menor. Idealmente, uma estrutura onde você sabe que tem os melhores funcionários, que você quer, que você confia, que você sabe que são pessoas que atuam muito bem, que operam muito bem, tá? Por quê? Porque você já isola a questão de que talvez se você aplicar 5x2 nessa equipe, se for uma equipe bem ruim e ela continuar ruim, como é que você vai isolar? Que na verdade as pessoas já eram ruins mesmo e tanto faz ter feito uma escala 6x1, 5x2? Ou você quer realmente misturar o efeito positivo da escala 6x1 sendo mudada para 5x2? Então, para você não misturar as coisas, para você achar que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, digamos assim, para você isolar hipóteses, tá? Você começa com a melhor equipe e com um time bem enxuto, um time pequenininho, e você vai fazer um teste com esse time. Na hora que você perceber que esse time que já era muito bom começar a produzir muito mais ainda, ter atendimentos cada vez melhores, o nível de serviço e satisfação com os clientes é melhor, as pessoas vendem mais, não sei, né? Você vai ter que entender o que faz sentido para a realidade para a tua empresa, aí é que você tem certeza de que a escala 5x2 ela funciona e que vai trazer benefícios para a tua companhia, tá? Na hora que você faz esse teste, você como empresário e empresária, você vai se sentir mais seguro de fazer isso. Você que vai se sentir muito mais, funciona, vai dar resultado. E aí você faz toda a transição de toda a empresa aos poucos, em fases. Por isso tem que ter um olhar de alguém que é projetista, alguém que projeta, que faz gestão de projeto, de coisas como isso. A minha empresa é especialista nisso, de ser a engenheira social que ajuda a fazer essa transição
de 6x1 para 5x2, tá? Então a gente faz isso várias vezes, a gente já pegou talvez desde 2023 em torno de 7, 8 projetos em empresas grandes, então a gente já tá calejado, fora a experiência que eu já tenho, que eu também oriento muito a equipe de todas as armadilhas do que tem que evitar, do que tem que cuidar, do que tem que ver, enfim. Então, nem tô contando o período anterior, né, das quais eu já participei, já fiz essa transição. Então, aqui, desde 2023, entre 7 e 8 empresas já fez essa transição, tá? Então, eu acho que é importante você ter, então, em vista esse passo 1, 2 e 3, que vai te dar muito mais segurança. Ao longo do tempo, você vai perceber que as coisas se acomodam, você vai perceber que não é somente isso que vai sustentar uma transformação cultural, porque no final das contas, você que é empresário, você quer uma alta produtividade mantendo os custos fixos da empresa, os custos com funcionário, né? Então, somente transicionar, digamos, de 6x1 para 5x2 não é suficiente. Existe todo um mecanismo de cultura que você precisa observar, as práticas. Quais são as outras dicas, digamos assim, né, ou formas de agir com gestão de pessoas que sustenta alta produtividade mantendo o custo de pessoas, tá? Então isso é um tema para outro vídeo, depois a gente fala, né, em outro vídeo sobre isso. Se você quiser que eu fale um pouco mais sobre isso, o que seria esses pilares culturais que vão sustentar, fora essa transição, né, de 6x1 para 5x2, né, como é que você sustenta alta produtividade mantendo o custo com pessoas, coloca aqui na descrição que eu vou adorar, né, poder ajudar vocês também, porque se eu souber que é uma dor mesmo, com certeza eu trago um vídeo para vocês sobre esse tema, tá bom? É isso aí, então espero que você tenha curtido esse vídeo. Se você chegou até aqui, fica aqui meu agradecimento e também os meus votos de que a sua empresa seja expressão de luz neste mundo. Até a próxima!